Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui para ensinar você 5 dicas para você, idoso, e claro, você também, cuidador, aprender a elaborar as suas metas para 2021, tá bom? Não dá para a gente deixar a vida, né, nos levar. Gosto muito de um samba, mas essa história de deixar a vida nos levar não vai dar em nada, né? Na verdade, vai dar sim, uma vida totalmente fora de controle. E se você quer realmente realizar os seus desejos, né? Voltando naquele papo da gente da postagem de ontem, você tem que começar a elaborar suas metas. Quem não elabora metas, infelizmente, não alcança objetivo nenhum. Então, hoje eu quero conversar com você sobre esse assunto, tá bom? Quero pedir a você que vai me assistir pelo canal do YouTube, se inscreva no meu canal, tá bom? Deixe seus comentários, suas dicas de live. Deixe também as suas sugestões. Você que vai me assistir também no Face, já curta a publicação, já compartilhe no Instagram também, tá bom? Assim você me ajuda a chegar a mais pessoas. E para você que ainda não me conhece, ou que está me conhecendo agora, nos últimos dias, eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável, trabalho há mais de 10 anos com pessoas idosas, sou especialista em gerontologia, mestre em saúde, atualmente também doutoranda em bioética e saúde, discutindo assuntos relacionados ao idoso, tá bom? Quero dar uma boa noite para Denise Areias, boa noite para Lu Oliveira no Instagram, boa noite para Marilda. Seja bem-vinda, Marilda. Gratidão pela sua presença, pelas suas mensagens aí nos últimos dias também, que me emocionaram, tá bom? Boa noite para Marcinha linda, minha aluna aí na comunidade, aluna do Geronta, aluna do SOS Alzheimer. Gratidão pela sua presença. Boa noite para Lucimara Melo também, cuidadora, também aluna aí dos meus cursos da comunidade. Seja bem-vinda. Gente, é sempre com muita alegria que eu venho aqui para conversar com vocês. E é claro, né? Ontem eu fiz uma postagem para vocês, ontem de manhã, falando com vocês sobre o ano de 2021 e eu perguntei, né? Quais são as atitudes que vocês iam começar a adotar, né? A partir de ontem já, para melhorar o ano de vocês. Poucas pessoas responderam. Mas por que eu perguntei isso para vocês? Que não adianta a gente ficar naquela ilusão, vai passar do dia 31 para o dia 1º e minha vida vai mudar completamente. Gente, não muda nada. Só muda se você mudar. Claro que geralmente quando, né, essas épocas, fim de ano, a gente fica comovida, a gente começa a pensar aí nas mudanças na saúde, nos nossos relacionamentos familiares, né? Mas às vezes a gente fica com aquela coisa muito fantasiosa, né? Nos nossos desejos, a gente não para pensar que a gente precisa ter atitude e a gente confunde muito o que é meta, né? A gente fala muito coisas gerais. Eu quero ser feliz, né? Eu quero saúde. E meta não é isso. Vocês vão aprender na live de hoje que eu vou ensinar para vocês como definir metas, tá bom? Eu quero dar uma boa noite para Sol também, lindona, gerontóloga, minha aluna também, membro da comunidade SOS Idoso, né? Glaciete também, lindona, saudade de você, seja muito bem-vinda. Eu vou iniciar já a live de hoje, quero pedir a você que não compartilhou a live, que você compartilhe, tá bom? Para a gente já começar o nosso assunto de hoje, que realmente são as 5 dicas, né? E algumas reflexões aí sobre a questão de metas e a importância de você, idoso, elaborar as suas metas, tá? Infelizmente, às vezes, quando eu vou conversar com pessoas idosas, né, eu percebo que o idoso, ele pensa, muitas vezes ele pensa assim, até inconscientemente, né? Eu sou idoso, eu já estou no lucro da vida, né? Alguns idosos pensam assim. E não tem meta, sabe? Fica naquela coisa, como eu falei no início da live, deixa a vida me levar. Isso é muito ruim, tá? Ainda que você não queira estabelecer metas de longo prazo, né? Você não vai estabelecer metas para 40 anos, não é verdade? Claro, Deus queira que a gente viva até 100, 110, 120, mas você pode elaborar metas de médio e curto prazo. Mas minimamente, a gente tem que ter metas na vida para a gente alcançar os nossos objetivos, tá? E muitos idosos não fazem isso, realmente deixam a vida levar aí de qualquer forma. E a gente precisa entender o seguinte, que somos nós que criamos o nosso mundo. Então, você, idoso, você cria o seu mundo, né? Não adianta a gente fantasiar, o milagre acontece, milagres, a gente tem as ajudas espirituais, eu acredito, né? Mas a gente tem que dar passos em direção àquilo que a gente quer alcançar. Não adianta achar que eu dei 7 pulinhos lá na praia e a minha vida vai mudar completamente se eu não tomar atitudes, né? Só que as coisas na nossa vida, para elas mudarem, elas começam primeiramente na nossa mente.
Ah, Juliana, você está falando de autoajuda, né? Não, eu estou dizendo para você o seguinte: a partir do momento que você consegue imaginar na sua mente alguma coisa, né? Por exemplo, né? Eu consigo, na minha mente, me imaginar mais magra. Eu quero, eu quero, sei lá, emagrecer 5 quilos. Eu consigo conceber isso na minha mente, o emagrecimento de 5 quilos. O que vai acontecer comigo, né? Eu vou começar a criar as minhas metas e a ver as oportunidades também de perder esses 5 quilos. Então, eu vou começar a assistir lives, eu vou começar a ler livros, né? Eu vou participar lá da comunidade SOS Idoso. Eu vou criando estratégias e vendo as possibilidades de alcançar aquelas metas. Mas o primeiro ponto é que, para a gente alcançar nossos objetivos, a primeira coisa é a gente conseguir conceber isso na nossa mente. Às vezes entra até os exercícios, né, de visualização também. E um segundo ponto é a gente entender o seguinte, né? As metas nos ajudam de que forma, né? Elas vão nos ajudar a fazer as mudanças na nossa vida que a gente precisa, seja mudança na saúde. Ah, eu estou acima do peso, minha diabetes está descontrolada, eu estou sentindo muita dor, sabe? Eu estou me sentindo sem energia, eu estou depressiva, eu estou ansiosa. Quando você constrói metas para mudar esses estados, né? Isso vai te fortalecer enquanto pessoa, vai fortalecer a sua autoconfiança e vai fortalecer a sua autoestima também. Por que que vai fortalecer a nossa autoestima? Deixa eu tirar o carregador. Eu não sei se é o carregador aqui, Clarice. Vê se o áudio ficou melhor agora aí no Instagram, gente. Mas por que que fortalece a nossa autoestima, né? Porque você cria uma meta, você começa a se dedicar na realização daquele objetivo, você consegue alcançar, e quando você começa a alcançar, a sua autoestima, a sua autoconfiança melhora, né? E isso é muito importante para o idoso, porque em geral os idosos têm uma autoestima muito baixa, até porque se sentem muitas vezes improdutivos, né? Deixam de criar metas, de pensar em objetivos, vivem a vida, vão levando a vida, e aí isso dá a impressão que você não está realizando nada, que você não está concluindo nada. Isso diminui a sua autoestima, né? Então tem um autor que eu leio muito ele, que ele fala o seguinte: o estabelecimento de metas claras permite-lhe pisar no acelerador de sua vida e correr velozmente para a realização maior do número de seus objetivos. Então a gente tem que saber o que a gente quer. E eu vou começar a falar com vocês agora, tá? Sobre essas 5 dicas para alcançar as metas. Então, quem não compartilhou, tá bom? Compartilha aí, Verinha, Adi, vamos compartilhar a live e chamar mais pessoas, né? Qual a primeira dica, gente? Primeiro você, né, você idoso, cuidador, não tem que ter medo do fracasso e da rejeição. Muitas vezes a gente deixa de criar uma meta, de estabelecer uma meta, porque a gente já fica com medo de fracasso. Ai, se eu não alcançar? Porque quando a gente não alcança uma coisa que a gente deseja, que a gente se propõe, né, isso dói, né? Às vezes, para a gente alcançar aquilo, exigir um esforço maior. Às vezes, a gente se propõe uma meta muito grande de uma coisa inalcançável. E aí, isso dói. Por outro lado, quando você também cria uma meta e você sai falando para as pessoas: ah, agora eu quero fazer jejum intermitente, por exemplo, 3 vezes na semana. Eu quero perder lá tantos quilos. Eu quero fazer exercício físico tantas vezes na semana. E aí você não faz, né? E você fala isso para as pessoas, depois você se sente humilhado, né? Você se sente com vergonha. Então, muitas vezes a gente não estabelece metas porque a gente já fica com medo de não alcançar e com vergonha do fracasso. Então, a primeira coisa é a gente não ter medo de fracassar, não ter medo de rejeição, porque tudo aquilo que a gente propõe para a gente, tá? Você não pode se propor uma meta para 2021 porque eu tô falando, né? Se eu virar, ah, você tem que fazer exercício 5 vezes na semana. Não, você tem que se propor a meta que você deseja. Tem que partir de você, né? Então, tudo que a gente propõe para a vida da gente é para a gente. O compromisso é com a gente. Então, o compromisso, né? A partir da live de hoje, a gente vai estabelecer algumas metas. O compromisso é para você, não é para mim. Então, se você não alcançar, por que você vai ficar com vergonha, né? Você vai se fortalecer para você realmente cumprir, né, aquele propósito que você colocou na sua vida. Então, não tenha medo de rejeição, não tenha vergonha de fracasso, né? O importante é você criar realmente as suas metas, porque o compromisso é com você. Uma segunda dica é a gente entender assim, quando a gente estabelece metas para a vida da gente, é muito interessante, como eu falei, que quando a gente cumpre, a gente se esforça e a gente cumpre as nossas metas,
a gente tem uma sensação de estar cumprindo um propósito. Isso é algo muito importante, especialmente para o idoso, mais uma vez, porque nós que estudamos, né, e trabalhamos com pessoas idosas, que a gente sabe? Muitas vezes o idoso ele entra num processo de depressão, né, e de tristeza, que às vezes até culmina num suicídio, porque ele acha que a vida dele não está tendo sentido nenhum. Como eu falei, ele se sente improdutivo, ele se sente um peso, ele acha que a vida dele não serve para nada, ele acha que ele não consegue alcançar mais nada, que ele não consegue fazer mais nada, que ele precisa do outro para fazer qualquer coisa. E aí isso vai diminuindo muito a autoestima do idoso, ele vai tendo uma sensação assim que a vida dele não está valendo a pena para nada. Quando você se propõe uma meta, seja uma meta pequenininha, seja uma meta maior, e você começa a cumprir, isso te dá uma sensação de estar cumprindo um propósito na sua vida, de estar conseguindo alcançar alguma coisa. Isso vai te trazer mais força, isso vai te trazer mais felicidade. Entra, né, aquela coisa que a gente fala que a felicidade é o caminho. Então, mesmo que você ainda não tenha alcançado a sua meta, o caminho para alcançar a sua meta já te traz felicidade, né? Então, isso já vai te trazer uma alegria, vai te trazer mais energia, vai te trazer mais uma sensação de controle com a sua vida. Até porque muitas coisas acontecem na nossa vida simplesmente porque a gente realmente deixa a vida levar. E a gente não tem um ritmo, a gente não tem uma programação, né? Ah, Juliana, mas dá para programar a vida inteira? Não. Às vezes você se programa, por exemplo, eu tenho a minha programação. Meditar de manhã, fazer exercício físico de manhã, preparar live, assistir minhas aulas do doutorado, fazer todo esse processo de manhã. Às vezes acontece de a minha mãe me ligar, né, e precisa falar comigo por um longo tempo, eu preciso sair para resolver uma coisa com emergência, mas na maioria do tempo a vida está programada e com alguns espaços em aberto. Isso nos dá uma sensação maior de controle com a vida. Então é muito importante você estabelecer metas, né? Porque dentro das metas você vai estabelecer tarefas para você. Isso vai te dar uma sensação de controle com a vida que é muito importante. Uma terceira dica: antes de você estabelecer metas, você tem que saber quais são os seus princípios e seus valores. Exemplo, né? Tem gente que acompanha aqui a página, mas que não tem a saúde como um valor, por incrível que pareça. Então, se você não tem uma saúde, se a sua saúde não é um valor para você, eu vou dar um exemplo aqui pequeno que veio na minha cabeça agora. Eu posso falar com você 100 vezes da comunidade SOS 12 e falar assim para você: olha, a comunidade SOS 12, você tem aulas exclusivas, né? Você vai aprender como se alimentar, como se exercitar, como cuidar da saúde mental, etc, etc. Você paga R$ 29,90 por mês. Se a saúde não é um valor para você, você vai falar assim: nossa, isso é muito caro. Quando chegar no sábado, você vai comprar uma pizza de R$ 70. Porque a saúde não é um valor. Então não adianta eu falar com você: ah, participe da comunidade, ah, faça exercício tantas vezes na semana, se alimente bem, e você pegar lá um caderninho e escrever, né? Eu vou eliminar carboidrato industrializado da minha vida, eu vou fazer exercício 3 vezes na semana, se saúde não é um valor. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma incongruência, porque aquilo que você está se propondo metas que não tem a ver com os seus valores, ou seja, você vai escrever um mundo de tarefas ali para você que não faz sentido na sua vida. Saúde não é valor, por exemplo, né? Então, tudo que você for estabelecer de metas, você tem que consultar o seu coração. Aí eu lembro aquela live da bússola interior, né? Quem nunca assistiu a live sobre a bússola interior, procura lá no canal do YouTube. Foi uma live maravilhosa que a gente fez aqui no ano passado. E procure definir suas tarefas de acordo com a sua bússola. Então, lembrem assim, por exemplo, o que é uma bússola, né? A bússola é aquela que dá direção para a sua vida. Então, por exemplo, a saúde é um valor para mim, é um valor na minha vida buscar saúde, buscar longevidade. A partir disso, eu posso me propor tarefas. Eu vou me exercitar 3 vezes na semana. Eu vou fazer musculação, porque eu sei que é importante para o idoso. Eu vou fazer 2 vezes na semana um aeróbico. Eu vou buscar dormir 8 horas por dia. E isso está em congruência com o meu valor, que é saúde, né? É, e a bússola é justamente isso que vai dar a direção. Então, quando alguém vir, por exemplo, né, chegar na sua casa, te dar lá, sei lá, tem agora o ano novo, né? Aí o vizinho chega na sua casa hoje, traz um mundo de bolo, de doce de leite, de não sei o que, de panqueca, bababá, e te dá. Se a saúde é um valor para você, você não vai comer aquele mundo de coisas que você ganhou, né? Então, a bússola é aquilo que direciona para a gente, né? Quando a gente fala de bússola, a gente está dizendo dos nossos valores, dos nossos princípios, é aquilo que vai direcionar a nossa vida.
E a gente tem um relógio, né? O relógio são as nossas metas. Então vamos pensar assim no relógio como as nossas tarefas, né? É, a nossa rotina diária que a gente vai estar estabelecendo, o prazo que a gente vai estar estabelecendo. Então a gente sempre tem a bússola e a gente tem o relógio. E todas as atividades que a gente se propõe, que é o nosso relógio, tem que ter relação com a nossa bússola, tá? Então, assim, primeira coisa, antes de você definir qualquer tarefa, não adianta o que eu vou falar aqui para vocês. Eu vou dar o exemplo das minhas metas, né? Não adianta vocês colocarem isso para vocês se os valores de vocês são diferentes dos meus. Então, eu vou compartilhar algumas coisas que são valores para mim e algumas metas que eu me propus. E a partir disso, vocês vão pensar para a vida de vocês também, entendendo o que é meta. E aí, a quarta dica é justamente você entender o que é meta. Como eu falei, não adianta você falar assim, 2021, eu quero muita saúde. Genérico, saúde é um valor, ok. Mas meta não é assim, buscar saúde. Isso não é meta, isso é um objetivo. Agora, meta, né? Lá no termo saúde. Estou dando um exemplo saúde, porque é o que a gente mais fala aqui, né, gente? Então, eu tenho um objetivo que é buscar saúde. Então, eu vou lá estabelecer meta lá na área de saúde. Eu vou me exercitar tantas vezes na semana, vou falar o meu caso para vocês, né? Eu vou fazer musculação de segunda a sexta, às 6 horas da manhã por 1 hora. E eu vou correr às terças, quintas e domingo por 1 hora, tá? Às 5 horas da tarde. Então, meta tem que ser algo muito claro. Você tem que saber o dia que você vai fazer, por quanto tempo você vai fazer, quanto tempo de duração, para quê? Para poder você não se perder, né? Na rotina, nas urgências do dia a dia. Senão alguém vai bater na sua porta e você vai lá e deixa de cumprir sua meta, né? Por qualquer coisa você vai deixar de cumprir, porque não está claro para você as tarefas que você tem que fazer. Então a gente não pode viver sem rumo, né? Eu quero paz, tá? O objetivo, eu quero paz, mas o que você vai fazer para paz? Bom, eu vou buscar, eu vou, por exemplo, né, vou tentar pensar aqui agora. Eu tenho alguns conflitos familiares e eu digo que eu quero paz, que eu quero buscar paz, né? Eu vou todos os dias, antes de dormir ou acordar, eu vou examinar a minha consciência e eu vou fazer contato com as pessoas que eu estou chateada, que eu preciso perdoar, que eu preciso pedir perdão. Todos os dias, em tal horário, eu vou fazer esse exame de consciência e vou ver se eu preciso, né, fazer contato, pedir perdão, enfim. Então, metas são coisas muito claras, né? Você vai olhar para aquele objetivo seu e você vai traçar algumas coisas que você vai fazer. Então, você tem que saber o que você quer, você tem que saber seus princípios, seus valores, onde você quer chegar, para você conseguir determinar uma meta para você. Por último, né, você precisa cultivar um desejo ardente. O que é isso, gente? Né? Mais uma vez, dando o um exemplo da saúde. Não adianta eu falar assim, eu quero ter muita saúde, eu defini como meta fazer exercício, musculação 5 vezes na semana, correr 3 vezes na semana, dormir 8 horas por dia, e acabou. Defini isso hoje, dia 1º, né? E aí, eu não assisto mais lives sobre saúde, eu não procuro conversar com pessoas sobre esse assunto, eu não leio livro, eu não faço mais nada para cultivar aquele desejo. O que vai acontecer? Nessa semana você vai fazer, primeira semana do ano novo, você vai se alimentar bem, vai dormir melhor. Quando chegar nas próximas semanas, aquele fogo vai apagando. É a mesma coisa, vou dar um exemplo para vocês, quando você casa, né? Aí você casa, aí você viaja, e não sei o quê. Aí você compra lingerie nova, né? Você bota aquela música, o esposo chega, você tá bonita, maquiada, cheirosa. Aí depois você esquece que você tem que continuar cultivando, né? Aquele amor todo. Aí você para, simplesmente você para de fazer tudo isso. Então é a mesma coisa, né? Você tem que buscar cultivar os desejos. Então, se hoje é dia 1º, né, vai sentar agora e vai estabelecer algumas metas para você, você tem que buscar conversar com pessoas que estão buscando aproximadamente as mesmas metas que você. Por exemplo, pessoas que têm a saúde como valor, pessoas que têm a solidariedade como valor, pessoas que têm a família como valor. Se aproximar dessas pessoas, seguir pessoas no Instagram que têm relação com isso que você está definindo, né? Assistir lives no Facebook e no YouTube que tem relação, comprar livros para você ficar sempre cultivando esse cumprimento das suas metas. Isso é muito importante. Então, por exemplo, a gente tem as meninas aqui
da comunidade SOS Idoso, né? A maioria das meninas, tem um menino também, porque só tem um homem na comunidade, né? Fizeram lá o treinamento, aí criaram amizade ali entre elas. Daqui a pouco já fizeram curso de geronto, daqui a pouco entraram na comunidade. Chega lá na comunidade, todo mundo agora já se conhece. Então, todo mundo conversa entre si, as meninas conversam entre si, estou fazendo isso, estou dormindo bem, não estou, né? Como na live passada a gente estava conversando sobre isso, estou dormindo bem, não estou me exercitando, não estou. E aí, naquele ambiente ali que as pessoas estão buscando a mesma coisa que você, isso também te fortalece para cumprir suas metas. Então, é importante você estar num ambiente que vai te favorecer aquilo. Então, por exemplo, né? Eu tenho o meu Instagram lá, tem 5.000 e poucos seguidores. Eu sigo cento e poucas pessoas só, né? Ainda tem que fazer mais uma limpeza. Por quê? Eu sigo aquelas pessoas que me trazem, que estão afinadas com aquilo que eu penso, com os objetivos, com as minhas metas para minha vida. Só. E aí, aquilo ali me ajuda, que toda vez que eu ligo o Instagram, se tiver alguma live, é live que vai me ajudar a cumprir as minhas metas. Eu nunca vou estar perdendo tempo com outras coisas, né? Então, isso é muito importante para a gente. Também a gente está falando sobre aquilo que a gente quer que a gente estabeleceu metas, né, sobre esse assunto. A gente está com pessoas em comuns, a gente lê, a gente assiste vídeo, a gente cultivar sempre, né, para a gente manter esse desejo ardente. E aí, né, fechando agora, eu vou dar alguns exemplos para vocês de metas, tá? Aí vocês podem pegar a canetinha aí, podem pegar uma caneta, um caderno, uma folha, para vocês fazerem a mesma coisa que eu fiz. Então, hoje eu sentei para fazer as minhas metas, né? Eu vou até pegar aqui algumas coisas. Aqui não está em tempo, mas está em dia, né? Eu comprei um planner é, onde tem várias folhas ali para fazer a programação da semana. Eu tenho um caderno também, gente. Eu tenho um caderno todo coloridinho, né? Que todo início do ano eu compro um caderno. Aí eu venho aqui, pego uma frase que me inspirou, coloco aqui no início do caderno, né? Eu tenho aqui uma frase de inspiração, tal. E aí eu vou e coloco as minhas metas aqui nesse caderno, né? Que dia da semana, que horas, quanto tempo que eu quero alcançar. Não vou abrir o caderno todo que não vai dar para vocês enxergarem. E nessa folhinha do plano, vocês podem comprar, podem baixar na internet. Eu boto aqui a minha programação, né, de segunda a sexta. Na verdade, esse aqui eu ainda estou terminando, porque eu tenho um rascunho que está aqui, ó. Vocês vão ver que está rasgadinho aqui um rascunho. Eu estou terminando de preencher, não deu tempo antes da live, porque o dia inteiro nessa história. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, não vai dar para vocês lerem, né? Mas aqui tem de segunda a sexta, né? Musculação, todo dia de manhã. Aí tem o dia das minhas aulas de doutorado, tem o dia da aula da comunidade SOS Idoso, tem os dias que eu deixo os horários em branco, que é os horários onde eu vou encaixar as lives ali, provavelmente, mas que pode não ser live, pode ser alguma outra coisa importante da minha vida, eu deixo algum espaço em aberto. Aí tem um horário ali que eu deixo exclusivo para a Júlia, para minha filha. Tem o horário que eu vou ler os textos das disciplinas do doutorado. Tem tudo direitinho aqui a minha programação. Essa minha programação, ela tem toda a relação com as metas que eu fiz. Então, cada meta que você vai fazer, eu vou dar um exemplo para vocês, tem as tarefas, né? Então, por exemplo, eu tenho a saúde como um valor para mim, né? A saúde, trabalhar nesse sentido da longevidade, né? De alcançar a longevidade, é um valor para mim. Aí eu tenho 5 áreas, né? Que são valores para mim na minha vida, que é saúde, família, ter uma vida financeira estável é um valor para mim também. A espiritualidade e a solidariedade. São 5 coisas na minha vida que são importantes. Eu vou dar só alguns exemplos para vocês. Então, na saúde, eu coloquei lá, como eu falei, né? Eu vou fazer musculação 5 vezes na semana, por 1 hora, tá? Às 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Aí estabeleci lá, eu vou correr terça e quinta, às 17 horas. Terça, quinta e domingo, né? Aí tem dormir às 22 horas, desligar as tarefas ali, né? Desligar a notificação do celular a partir de 21 horas. Vou fazer jejum 3 vezes na semana, terça, quinta e sábado. Então, todas essas são tarefas ali dentro da minha meta maior, né? Que é ter mais saúde, alcançar a longevidade. Então, eu tenho as minhas tarefas ali estabelecidas. Quantos dias na semana eu vou fazer, quantas horas, né?
que horas que eu vou fazer também. Isso tá aqui, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui a questão do jejum, tantas horas de jejum e tal, né? E os 3 dias na semana de corrida, tudo isso tem relação com a minha meta. Por exemplo, eu quero perder uma quantidade de peso aí, né? Então eu aumentei um pouco até o meu nível de atividade para poder alcançar a minha meta. Aí coloquei outras metas aqui em relação à questão da saúde. Aí, por exemplo, família, né? Eu tenho como uma das minhas metas que é ter pelo menos 2 horas do meu dia exclusivas para a Júlia. Júlia é minha filha, para quem não sabe, tá? Então eu coloquei aqui já o meu horário, né? Minha meta é ter 2 horas exclusivas com Júlia. Eu já coloquei aqui, até nessa programação tá aqui, ó, não dá para vocês lerem, né? Tem um horário aqui da minha tarde que é exclusivo de Júlia e ponto. Dentro dessa questão da família, eu também coloquei contato diário com os meus pais. Aí eu tenho até o horário que eu falo com o meu pai, né? Com o meu pai, eu ligo pro meu pai de manhã, né? 7 horas da manhã é o horário que eu ligo. Quando eu não ligo, ele me liga, é sempre assim, naquele horário. E com a minha mãe, geralmente, eu falo no final da tarde. Então, eu também tenho essa meta de todos os dias ter contato com os meus pais. Por quê? Se eu não coloco essa meta para mim, o tempo vai passando, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu vou ver Instagram, Facebook, não sei o que, disciplina, os dias vão passar e eu não vou fazer contato. Então, eu tenho tudo isso escrito também, né? Aí eu coloquei lá, por exemplo, na vida financeira, uma meta minha, né? Que é reservar no final do ano, ter 10% de tudo que eu ganhei. Esse ano, ter lá reservado. Então, eu coloquei ali como tarefa para mim também, todo mês, tirar 10% do que eu ganho e deixar em reserva, não mexer nesses 10%, né? É, Aí coloquei aqui também nas redes sociais, né? Lançar um curso a cada 3 meses, né? A cada trimestre lançar um curso. Inclusive o próximo vai ser em fevereiro, depois eu falo com vocês, que vai ser Cuidados Paliativos 2, né? A gente até conversou, a galera, dos cuidados paliativos. Em relação à espiritualidade, né? Minha meta, todos os dias reservar 30 minutos para meditar, para orar, para fazer uma leitura espiritual. Isso também eu faço pela manhã, tem um horário que eu faço também. Então, eu coloquei 30 minutos, eu faço quando eu chego da academia, tá? Não coloquei um horário fechado, mas eu faço isso aqui quando eu chego da academia, porque eu preciso, no meu caso, eu sou uma pessoa muito, não pareço, mas eu sou agitada, né? Não sei se eu pareço, enfim, as pessoas dizem que não. Então eu preciso exercitar o meu corpo para eu conseguir meditar. Então eu faço, muitas vezes a gente orienta o contrário, né? Medite primeiro e depois faça as outras coisas. No meu caso, eu tenho que me exercitar primeiro, ou correr, fazer musculação para depois minha mente conseguir parar para meditar. Então eu faço depois da meditação. Em relação à questão da solidariedade, que é um valor para mim, né? Contribuir para o mundo e tal. Eu coloquei como a minha meta, ao menos uma vez na semana, fazer uma live gratuita. Então, vocês sabem que aqui nas redes sociais eu tenho meus cursos, eu tenho a comunidade que é paga, tem treinamento SOS Alzheimer, tem curso de geronto, cuidados paliativos, tem e-book, tem um trabalho que tem é, um viés também, né, do ponto de vista financeiro, eu vendo cursos, vendo projetos, mas eu me proponho também, ao menos uma vez na semana, fazer uma live para vocês gratuitamente. Então, nisso eu sinto que eu estou fazendo a minha contribuição. Sempre faço muito mais do que isso, mas a minha meta é mesmo, ai, tá tudo muito difícil, doutorado, muita coisa, uma vez na semana eu vir aqui e fazer uma live para vocês gratuitamente, trazer uma contribuição. Então, assim, vocês entendam que tudo que a gente estabelece de tarefas para gente, né? A gente tem que estabelecer de acordo com os princípios da gente, de acordo com os valores da gente, e aí a gente vai e coloca metas, né? Então, o que que eu digo para você hoje? Solidariedade é um valor para você? Você pode estabelecer como metas. Olha, uma vez na semana, uma vez ao mês, eu vou fazer uma visita a uma instituição de longa permanência. Na primeira semana do mês, eu vou fazer uma visita. Ou eu vou arrecadar alimentos ou brinquedos para uma instituição que faz um trabalho com crianças, uma vez na semana, não sei, 2 vezes no mês. É, minha meta eu sou cuidadora. Minha meta deixa eu ver, fazer, sei lá, 2 cursos no ano, 3 cursos no ano. Aí você vai se propor algumas tarefas, né? Ó, todo mês eu vou, sei lá, separar R$ 50 do meu salário, R$ 100 do meu salário, eu vou colocar na poupança
para eu, né, juntar o dinheiro para fazer esses 2, 3 cursos por mês, que é a minha meta. A minha meta é, eu sou idosa, eu estou sentindo muitas dores, eu estou sentindo que eu estou sem energia, né? Então eu tenho como valor saúde, eu quero ter mais saúde, estou acima do peso, minha meta é perder 10 quilos, tá? Para que eu tenha mais energia, para que eu sinta menos dores e etc. Aí você vai se propor, você vai escrever, pegar um caderno, um papel lá e vai escrever, olha, em relação à saúde, eu vou dormir de tal a tal hora, né? Por tanto tempo, eu vou fazer tantas vezes atividade física, eu vou excluir tal coisa da alimentação, eu vou incluir tal coisa na alimentação, e você vai escrevendo tudo, por quanto tempo. Eu falei aqui coisas que eu vou fazer o ano inteiro. Agora você também pode estabelecer metas por, sei lá, por trimestre, né? Eu quero perder 10 quilos em 3 meses. E aí você vai e coloca todas as tarefas ali para você alcançar aquele objetivo. Então é importante a gente saber o que a gente realmente quer, se isso que a gente está dizendo que a gente quer está de acordo com a nossa bússola interior, e a gente colocar prazos para a gente fazer as coisas, colocar o dia que vai fazer, né? Como eu coloco aqui nas minhas atividades, eu tenho o dia certinho, a segunda-feira à noite eu vou estudar os textos do doutorado, das disciplinas do doutorado, né? Deixa eu ver, na quarta-feira de manhã tem lá a musculação, tem a meditação. Eu vou sentar e vou preparar a live da comunidade SOS 12 que vai acontecer à noite. Então, tudo você tem que ter o horário, tem que ter o prazo, tem que ter o dia. Se você não tiver tudo isso anotado, você não vai cumprir nada, vai passar mais um ano na sua vida e não vai fazer diferença nenhuma para você, tá bom? Então tem que pegar um papel, tem que pegar uma caneta, tem que escrever, tem que pensar em prazo, tem que pensar em duração, tem que pensar em dia e tem que começar a escrever tudo aquilo que você quer e começar a agir, né, gente? Tem que ter atitude, né? Se não tiver atitude, né, Eliette, não tem jeito, né? Não tem nada que caia do céu, a gente tem que agir, né? A Verinha colocou aqui, né? Estar com pessoas que compartilham dos nossos interesses fortalece e motivam muito pela concretização. É verdade, né? Eu, nesse ano, gente, por exemplo, né? Eu escorreguei em algumas coisas. Eu não tenho muita convivência social, assim, fora do trabalho. Mas no trabalho, às vezes, até por conta dessa carência, da pandemia, de não estar em contato com outras pessoas e tal, né? Eu acabei perdendo, assim, vamos dizer, um certo tempo. Não trouxe grandes significados, assim, né, na minha vida, mas eu sinto que eu perdi um certo tempo com pessoas que não compartilham dos meus valores. Por exemplo, né, no hospital onde eu trabalho, quem lá fez mestrado, quem lá está fazendo doutorado, quem lá faz um trabalho com rede social, quem lá está preocupado com idoso, com não sei o quê, poucas pessoas. Então, assim, eu achei que eu acabei ainda tendo um tempo moroso, assim, perdido com certos relacionamentos, que eu já cortei todos. Porque eu sou assim, eu corto tudo. Se as pessoas não estão de acordo com os meus objetivos, meus princípios, né, eu saio fora. E eu cortei. Claro que eu, por exemplo, nessa pandemia, poderia ter perdido tempo como a maioria das pessoas, mas o que eu fiz, né? Lá no começo da pandemia, eu estava lendo sobre essa questão do Covid-19, lendo muitos artigos fora do Brasil, nas melhores fontes e tal. E aí, quando eu vi que eu ia acabar perdendo tempo nessa pandemia, ficando como a maioria das pessoas, comendo, bebendo e fazendo nada, ficando depressivo e ansioso, eu fui lá e fiz o processo seletivo para entrar no doutorado de novo. Então, assim, eu coloquei como objetivo, eu vou passar no doutorado, separei quantos livros eu ia ler por dia, quantos artigos e quantos artigos eu ia estudar de inglês, de espanhol, de não sei o que, me preparar para entrevista, comunicação, e estabeleci por dia, comecei a seguir aquele cronograma, né? E passei. Então a gente tem que colocar metas na nossa vida, com prazos, tá? E afastar das pessoas que não têm relação. Afastar não quer dizer, você vai ficar com raiva, você vai como é que eu posso dizer para vocês? Vai excluir totalmente a sua vida, não é isso, né? Mas, por exemplo, você é uma pessoa, você quer emagrecer nesse ano. Você sabe que a obesidade em idoso faz um mal danado. Traz um mundo de doenças crônicas. Aí, você fica no meio de uma opção de gente que come pudim o dia inteiro, come pão o dia inteiro, refrigerante, que não estão nem aí para a saúde. Que a hora que você conversar sobre saúde, entendeu? Vão rir da sua cara, vão dizer que você vai perder tempo, que você já é idosa. Você não vai conseguir cumprir suas metas desse jeito. Então a gente tem, né, nós temos que estar próximos das pessoas que têm os mesmos princípios, né? E uma coisa que a gente tem que aprender também, que eu acabei esquecendo de falar para vocês, né,
é que a gente não precisa ficar falando das nossas metas para as pessoas. Por exemplo, né? Eu falei para vocês essa questão do doutorado. Eu tinha começado em 2018, parei porque quis me dedicar às redes sociais, quis me dedicar à prática profissional, quis me afastar um pouco da vida acadêmica. Senão a gente engrena só nos livros, nas pesquisas, etc, etc, etc. A gente esquece da vida cotidiana. A verdade é essa. Por isso que a gente vê muitos professores universitários que são top em gerontologia. Se você é idoso, for conversar com eles, você não entende, sim, duas palavras que saem da boca deles, porque não estão acostumados a lidar com idosos. Então eu resolvi sair da vida acadêmica, acabei abandonando. E aí, quando chegou agora, né, que eu fui fazer o processo seletivo do doutorado, né, eu acabei, li um negócio ali e acabei me perdendo. Gente, desculpa. Eu me perdi no que eu estava falando. Olha só, os gatinhos rodando ali. Mas não lembro o que eu estava falando. Mas enfim, eu estava falando essa questão do doutorado, né? E aí eu resolvi voltar pro doutorado. Eu coloquei metas para mim, lembrei agora. Eu não falei para ninguém. Ninguém sabia que eu estava fazendo o processo seletivo do doutorado de novo. Se eu falasse para as pessoas, para os meus colegas, mas você não vai passar, né? Mas você está 2 anos já, não está escrevendo artigo, está nas redes sociais lá e tal. Vão te perguntar por que você ficou esses 2 anos, né, fora da vida acadêmica, por que você não engrenou no doutorado, por que você não está escrevendo artigo. As pessoas iam falar. Então, eu não contei para ninguém a minha meta. Eu coloquei essa meta para mim e falei, vou fazer. Eu acho que foi janeiro, não me lembro, né? Eu vou fazer e eu vou passar no doutorado. Eu não falei para ninguém. Então, separei o meu tempo, as minhas horas do dia, vou estudar e vou passar. E passei. Se eu tivesse falado, eu ia criar aquela pressão que as pessoas iam dizer que eu não ia passar, que não sei o quê, blá, 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 e não ia conseguir alcançar o que eu queria, entendeu? Então, vocês não precisam falar, eu quero emagrecer. Se você falar, as pessoas vão te colocar para baixo, porque a verdade é que poucas pessoas conseguem trabalhar com metas. As pessoas preferem levar a vida de qualquer jeito. Quando você fala que você quer fazer, as pessoas vão te jogar para você não conseguir. Por exemplo, né, o jejum lá. Se eu chego lá para os meus colegas de trabalho e falo assim, ó, todo sábado eu vou fazer jejum. Sabe o que vai acontecer? Todo sábado, quando eu chegar no hospital, vai vir um, vai me dar bolo, vai vir um, vai me dar biscoito, entendeu? Vai vir um e vai me dar um negócio de manhã para me tirar da minha meta. As pessoas que elas não conseguem alcançar as metas, que elas não conseguem se propor, elas querem tirar a gente do nosso objetivo. Então, não tem que falar nada. Você pega o seu caderninho, né, Adi? Como a Adi colocou aqui, né? Já comprou o caderninho e já preparou. Faz isso. Gente, eu tenho vários, como eu falei, né? Compro um caderno, aí eu coloco as minhas metas no meu caderno, tudo bonitinho, tudo direitinho. Coloco as minhas frases, por exemplo, vou mostrar para vocês de hoje, ó, dia 1º, né? Deixa eu pegar aqui, cadê? Eu já fechei meu negócio todo aqui. Eu coloco aqui as coisas que eu tô lendo, né? Cadê, gente, a minha folha? Eu separei um primeiro. Tá aqui. Aí eu coloquei dia 1º de janeiro aqui, né? Aí eu vou lá, eu li, eu coloquei pra mim também, eu não falei tudo pra vocês. Por exemplo, todo dia eu vou ler um capítulo de um livro de desenvolvimento pessoal, vou ler um capítulo sobre saúde do idoso de um outro livro. Aí eu venho aqui e coloco, ó, livro que eu li, o capítulo, um resumo pequeno, 6 linhas lá, 8 linhas do que eu li, o que eu aprendi daquilo ali e tal. Aí coloco, fiz meu exercício, fiz meu jejum, não sei o que, e vou anotando, para depois eu conseguir ver se eu estou cumprindo. Porque meta é diferente de objetivo por isso, porque a gente tem que ser uma coisa mensurável, né? Que você consiga olhar, bom, eu cumpri ou não cumpri. Se você coloca só saúde, muito vago. Aí, se você coloca dentro de saúde tudo que você vai fazer, você tem como ao final da semana saber se você está cumprindo a meta ou não, entendeu? A Marcinha colocou aqui também que vai preparar um caderninho, muito bem. Aí, gente, aí eu tenho o caderno, aí eu tenho o cronograma, né? O cronograma a gente faz a partir das metas, né? Aí você tem as tarefas ali para cada meta, eu tenho um cronograma. Aí esse cronograma aqui, né, ele se desdobra ainda nisso aqui. Porque, por exemplo, né, eu coloco ali, ó, ler um capítulo de livro de desenvolvimento pessoal, né? Vou ler também todo dia.
Aí eu venho aqui e coloco qual é o livro, né? Qual o capítulo que eu vou ler hoje. É capítulo 1, é capítulo 2, é 3, entendeu? Eu tenho tudo, eu sou metódica, eu sou virginiana, né? Na verdade, independente do seu signo, todo mundo tem que fazer isso, né? É só colocou aqui, como lidar com os idosos que só procrastinam, né? Criam metas, mas não cumprem há meses. Então, Sol, na verdade, né? O que, é que você tem que sentar com esse idoso e fazer? Isso aqui que a gente está fazendo agora, com toda paciência. O Sol tá aqui no Instagram, tá, gente? Sentar e realmente entender se a meta, se as metas que essa pessoa está se propondo tem a ver com os princípios dela. Porque às vezes esse idoso vira para você e fala assim: olha, eu vou fazer exercício tantas vezes, eu vou me alimentar assim, eu vou fazer isso e isso e assado. Mas ele está falando isso para se enganar. Porque isso não é um princípio para ele, não é um princípio de vida para ele. Se você for cutucar, muitas vezes você vai ver que não é. Então a primeira coisa é você conversar com esse idoso e tentar entender o que realmente é um valor para ele, qual é realmente a perspectiva de futuro para ele, o que realmente ele quer alcançar, quais são os objetivos de vida dele. Às vezes ele não tem nem objetivo nenhum. Às vezes ele está criando por criar, entendeu, gente? Então entra naquilo que eu falei, tem que saber se essa pessoa tem princípios e valores que tem relação com essas metas. Aí, tá. Meta, eu vou começar a fazer exercício em 2021. Isso não é meta. Meta, eu vou fazer exercício tal dia, tantas horas, né? Então tem que sentar com eles e com esse idoso e escrever as metas com ele, né? Claro, a partir daquilo que ele quer. Ah, eu vou exercitar tantas vezes na semana. Talvez você possa ajudar lembrando, ó, hoje é quarta-feira, hein? Hoje em dia da musculação tá hora, já se preparou, né? É uma dica, mas primeiro ver isso. Se realmente é um valor, por que, que ele está determinando aquela meta? Se realmente ele está escrevendo meta, ou se isso está vago, né? Porque se estiver vago, não resolve nada. Tem que ter dia, hora e duração, né? Clarice colocou dormir 8 horas por noite. Aí Clarice colocou aqui, gente, exemplo, né? Dormir 8 horas por noite, ler mais, praticar exercício em casa. Clarice tem que ter hora, pelo menos turno, tá? Eu sei, por exemplo, Clarice cuida da mãe, né, Clarice? Você tem que colocar lá pelo menos, ó, eu vou me exercitar pela manhã. Ou eu vou me exercitar pela tarde, ou à noite, que não é muito indicado, mas às vezes é o tempo que você tem, né? Que é mais tranquilo. Tem que ter ao menos, o bom é a hora, tá, gente? Mas quem tem a rotina de cuidador, às vezes não dá para estabelecer a hora certinha, mas pelo menos o turno. Porque se você não fizer isso, vai vir, toda hora vai vir uma coisa. Aí, chegou uma vizinha, bateu na porta. Ah, não, agora eu vou lavar roupa. Ah, eu vou fazer não sei o quê. Você não vai cumprir. Então tem que saber a hora. Mesma coisa da leitura. Você vai ler, quanto tempo do seu dia você vai ler? Sobre o que você vai ler? Entendeu, gente? Então, igual eu falei para vocês no meu cronograma, eu vou ler um capítulo, pelo menos, por dia de livro de desenvolvimento pessoal, né? Que é livro de espiritualidade, que é livro sobre traçar objetivos. Por exemplo, eu estou lendo esse livro agora, vou dar outro exemplo para vocês, ó. Eu estou lendo esse aqui agora, ó. Primeiro mais importante, tá? Primeiro mais importante. Fala também sobre metas, objetivos, etc. Aí o que eu fiz? Vou mostrar para vocês, ó. Tem aqui isso aqui é simples, ó, uma folhinha em branco. Aí tá, tem 15, não é capítulos, né? Como que eu posso dizer para vocês? É isso mesmo, capítulos. São 15 capítulos. Aí eu coloquei aqui, ó, do dia 1º ao dia 15, eu vou ler esse livro, né? Por que eu não vou ler esse livro inteiro, gente? Porque eu tenho muitos outros livros para ler, tá? Só ficando claro. Então, esse é o meu desenvolvimento pessoal. Aí eu coloco aqui, ó, capítulo 1 a 15. Aí tem a data, dia 1/1 eu li o capítulo 1. Amanhã eu vou colocar aqui. Ai, dá um nervoso aqui, a câmera fica o contrário. Amanhã vai ser dia 2, né? Capítulo 2 eu vou escrever aqui, li no dia 2, tá vendo? E coloco aqui dentro do livro. E vou anotando a data que eu li. Então, em 15 dias eu vou ler esse. Por quê? Porque eu tenho um outro trilhão de livros, né? Tem o livro do doutorado, por exemplo, que eu estou lendo agora, né? A formação ética dos médicos. Aí eu estou lendo também ele. Enfim, tem um trilhão de outros livros e outros textos. Então, se você não fizer uma programação, você não vai chegar lá. Então, se meu objetivo, né, Clarice, é ler livro. É livro sobre o quê? É espiritualidade, é livro sobre saúde. Aí você, tá, então eu vou ler tantos livros, tantos capítulos por dia. Então, quantos livros eu preciso por mês? Vai lá no final do mês e no início do mês, já compra, já faz uma listinha dos livros, já compra os livros que você vai ler, entendeu? Tem que ter tudo direitinho. Eu já sei os livros que eu vou ler no próximo mês. Eu já tenho tudo certinho, entendeu? Vocês têm que ter também para conseguir, tá? A Di colocou aqui, já faz jejuns quarta e sexta, perfeito, já tem um dia certinho, né?
faz caminhada, estava na ginástica da melhor idade, agora não dá, mas faz a caminhada, né? Isso aí. Faz em casa, os exercícios que aprendeu. Então, tudo é isso, a gente tem que ter horário. Ó, por exemplo, hoje eu ia correr, né? Hoje no domingo ainda, né? Às 5 horas. O que que aconteceu? Choveu, eu estava pronto, coloquei a minha roupa, estava chovendo. Coloquei aqui no YouTube e fiz 1 hora de exercício. Aí eu substituí por outra coisa porque não dava para fazer o exercício que eu me propus, entendeu? Mas vocês têm que ter aquela hora, se possível, aquela hora, aquele momento sobre o que vou ler, exercício, qual é o tipo de exercício, que hora e tal, tá? E aí o que que eu quero fechando fazer um convite para você, né? Se você, se um dos seus valores aí é saúde, e se uma das suas metas é melhorar a sua saúde, né? Enfim, alcançar mais saúde, mais energia, né? Se sentir melhor, alcançar longevidade. Se você tem objetivos aí, metas dentro do campo saúde, eu quero te convidar para participar da comunidade SOS 12, tá? Porque dentro da comunidade SOS 12 você aprende quais são os melhores exercícios para você, por quanto tempo você precisa fazer esses exercícios. Você não precisa de 1.000 horas por dia. Lá tem os melhores exercícios para você alcançar a longevidade. Eu ensino por quanto tempo, quais são os alimentos que você tem que comer, o que você não tem que comer. Te ensino sobre meditação, te ensino sobre técnica de respiração. Na comunidade SOS 12 você vai aprender tudo aí para você realmente ter mais saúde, tá? Então, se você tem como valor saúde, participe da comunidade SOS 12, né? Aqui a gente tem várias, tem a Di, tem Marcinha, tem Sol, né? Tem Lucimara, tem Verinha, todas que são da comunidade. Então, vocês que estão por aqui, ó, Graciete, Marilda, Eliette, participem com a gente da comunidade SOS 12, Maria de Jesus, né? Maria de Jesus, que é minha aluna também, foi na gerontologia, foi no cuidados paliativos, aqui também no Instagram. Tem a Clarice, que foi dos cuidados paliativos também. Venham também para a comunidade SOS 12, participem com a gente. Se vocês gostaram dos cursos da comunidade, vocês vão gostar ainda mais, né? Porque a comunidade é toda semana, o mesmo grupo, junto, aprendendo a envelhecer de forma saudável. E realmente, a partir dali, você pode construir melhor as suas metas, né? Porque você vai aprender o que realmente é um valor. Por que que a meditação é importante para quem está buscando saúde? Por que que a espiritualidade é importante? Como desenvolver sua espiritualidade? Como meditar? Por que que a respiração é importante? Como aprender a respirar, né? Todas essas coisas, muito mais, a gente aprende dentro da comunidade SOS 12, né, gente? Além de lá também você ganhar o e-book de receitas saudáveis, tá? Inclusive, quem não quiser entrar na comunidade, que eu acho uma perda de tempo não entrar, mas quiser aprender a se alimentar melhor, fazer receitas saudáveis em 2020, vocês também podem comprar o e-book de receitas saudáveis, tá, gente? É R$ 39,90 o e-book, tá? Só ele. Agora, você entra na comunidade SOS 12, você paga R$ 29,90 por mês e ganha o e-book. Sendo que você pode ainda na outra semana, no outro mês, sair da comunidade se você quiser, entendeu? É realmente um presente aí que eu dou para vocês experimentarem a comunidade, que eu sei que vocês vão gostar, né, gente? Claro. Por isso que eu dou o e-book gratuitamente aí para quem entra na comunidade, tá bom? Boa noite, Francisca, aqui no Instagram. Seja bem-vinda, querida. Maria de Jesus. Bom, gente, é isso. Não se esqueça. Eu quero ficar uma frase aqui, né, que eu vou fechar essa live para vocês. O ano de 2021, seu ano ele só vai ser melhor de 2020, não é quando a vacina chegar, quando não sei o quê, quando não é coisas externas, tá? Seu ano vai ser melhor quando você decidir ser melhor, quando você decidir se dedicar a você, quando você tiver metas de saúde. Então, compre seu caderninho, compre seu planner, né? Faça aí suas tarefas do dia, ó, tarefas do dia. Tenha tudo muito bonitinho, tudo separadinho, todas as suas metas, tudo que você quer, porque o seu ano de 2021 vai ser muito melhor, tá? O meu ano de 2020 poderia ter sido assim, horrível, como foi da maioria das pessoas. Claro, não estou dizendo, gente, foi uma alegria 2020. Quem disser que está feliz, ficou feliz com 2020, né? Com meio de milhares de pessoas morrendo, realmente só se for uma pessoa surtada, extremamente egoísta. Mas, né, tendo em consideração as relações, as situações externas, eu consegui manter um equilíbrio emocional melhor.
porque eu tinha metas. Então, eu fui me propondo metas, sabe? Eu criei a comunidade SOS Idoso dentro dessa pandemia, não tinha ideia. Dentro da pandemia surgiu essa oportunidade, não, eu preciso ensinar os idosos que querem a alcançar a longevidade, a melhorar a imunidade, a se exercitarem e tal. E criei a comunidade na pandemia, acho que foi em setembro que a gente começou a comunidade, né? O curso de cuidados paliativos na pandemia, o meu doutorado, muitas coisas aconteceram na minha vida na pandemia, porque eu estava focada, né? Dentro da comunidade a gente estava, ó, gente, meditar, gente, respirar, ensinando várias coisas. Tudo que eu ensino dentro da comunidade são coisas que eu faço. Então isso me ajudou demais. Eu terminei 2020 bem e tô indo para 2021 bem. Tem gente que fala de 2020 assim, sabe? Claro, tem gente que teve perdas, né? Tem todas essas coisas que são os incontroláveis da vida, os imponderáveis, que a gente não tem como mudar, mas dentro, mesmo com essas condições externas, a gente tem como manter um equilíbrio se a gente estiver se cuidando, tá? Então fica aqui o meu convite para você que não é da comunidade, mande uma mensagem para gente, né? Aqui no Facebook, deixa eu botar para vocês, 022. Ah, não tô conseguindo escrever aqui não, gente, não sei por quê. 022 999 583839, tá? Vocês podem mandar uma mensagem no WhatsApp e pedir o link para inscrição na comunidade. No Instagram, vocês podem mandar um direct, podem mandar, enfim, escrever aí os comentários no feed. Tem o link também ali abaixo do meu nome, das minhas qualificações. Participe com a gente da comunidade, tá bom? Todas as quartas-feiras temos lives ao vivo ensinando a vocês como realmente alcançar saúde, longevidade, saúde física, mental, espiritual, né? E tudo que a gente precisa para realmente ter muito mais anos com muito mais saúde, tá bom? Então é isso, gente. Escrevam as metas de vocês. A gente se encontra na próxima live, tá bom? Beijão para vocês. Tchau, tchau.